No capítulo de hoje de Força de Mulher, Ati revelará para Jari que Bahar tem um outro irmão que pode doar a medula. Enquanto isso, Lenvete envia para Sirin uma carta de Sarp, onde ele exige que Sirin lhe diga com detalhes como foi a morte de Bahar e das crianças. Sirin fica angustiada diante dessa situação. Enver faz um lindo vestido para Bahar e todos ficam tristes ao ver as manchas em seu corpo e começam a chorar por Bahar estar doente desse jeito. Todos que moram no edifício são convidados para o casamento falso de Seida e Benyami é ameaçado por Hikmet para não tocar em Seida. Mas antes de continuar o resumo, deixe o seu like e se inscreve no canal. E escreve aí nos comentários se você concorda que Força de Mulher é a melhor novela que está passando atualmente. O capítulo começa quando Atice é chamada ao consultório de Jale. Lá, a médica diz que Sirin, por enquanto, não pode doar a medula para Bahar, pois foi diagnosticada com hepatite. Atice fica um pouco transtornada, porém Jale diz que o tratamento poderá durar cerca de 2 ou 3 meses. E enquanto isso, Bahar corre sérios riscos de vida. Elas precisam encontrar um novo doador o quanto antes. Atice, então, começa a se lembrar de que Bahar pode ter um irmão. Ela explica para Jale que a amante de seu primeiro marido, o pai de Bahar, também se chamava Bahar, e muitos dizem que a mulher engravidou do pai de Bahar enquanto eles mantinham relacionamento secreto. Atice diz que se essa história realmente for verdade, ela irá implorar para que a mulher diga quem é o filho e vai pedir para que ele faça o exame necessário para fazer o transplante para Bahar. Jale fica impressionada com a atitude de Atice, vendo que ela faria qualquer coisa, inclusive engolir o seu orgulho, para salvar a vida de Bahar. Jale olha para Atice e a abraça, sabendo quão pode ser difícil e doloroso para Atice se humilhar para esta mulher novamente. Ao voltar para casa, Atice vê que Bahar a esperava na porta. Ela diz que precisa falar com Atice sobre Enver e Atice convida Bahar para entrar. Bahar diz que já está sabendo sobre o divórcio de Atice e Enver e diz que, se ela for a culpada, por favor que Atice não dê nenhum tipo de prolongamento a essa história e que volte com Enver imediatamente. Atice diz que Bahar não tem culpa em nada. Apenas ela e Enver já não se entendem mais e estão brigando o tempo inteiro. Ela diz que o respeito e o amor que eles tinham antes se acabou há muito tempo e que agora só brigam e brigam o tempo inteiro. Atice diz que para preservar o respeito e o restinho de amor que ela ainda sente por Enver, é melhor que cada um siga sua vida, um longe do outro, mas ainda se gostando e desejando bem. Bahar diz que eles estão agindo como duas crianças, e Atice diz que já tem idade suficiente para saber o que fazer de sua vida. Ela agradece a Bahar pelos conselhos, mas diz que já tomou a decisão, Enver também. Bahar então pede que sua mãe ao menos pense mais um pouco, e Atice promete pensar melhor no assunto. Bahar se despede e vai embora. Um pouco depois, Lenvete dirige até a casa de Atice e bate a porta desesperado. Ela recebe Lenvete e fica surpreendida ao ver que ele está lá naquela hora. Lenvete diz que Sirin pode ter sido sequestrada e Atice então começa a rir. Ele não entende o motivo de Atice estar rindo e pergunta: o que está acontecendo? Atice então devolve a pergunta e diz por que Lenvete acredita que Sirin tenha sido sequestrada. Ele menciona o fato dela ter mentido, falando que ia passar a noite na casa de umas amigas estudando, porém ligou para essas amigas e ela não estava lá. Então Sirin abre a porta do quarto, um pouco chateada, e pergunta o motivo de Lenvete estar lá.
Levite então diz que deve ter havido algum engano, pede desculpas e diz que fica feliz por Siren estar bem e vai embora. Siren então sai atrás dele. Ela entra no quarto de Levite e pergunta o que ele está fazendo lá. Ele diz que tem uma carta de Sarp, que Sarp quer saber como Bahar e os filhos morreram naquele incêndio. E Siren diz que Levite avise para Sarp se manter afastado dela, pois ela teme que aconteça algo pior. Siren diz para Levite que realmente foi sequestrada e esteve algum tempo durante o domínio de Suat e de Nezir, os homens contratados pelo pai de Piril. Siren diz que os homens a ameaçaram e que ela jamais deve revelar a verdade para Sarp. Ao chegar em casa, a Tice pergunta para Siren o que está acontecendo. Siren grita dizendo que está tudo bem para que a Tice não se preocupe com nada. Então, ela entra no quarto e começa a chorar, desesperada pensando no que pode acontecer com seus pais devido às terríveis ameaças feitas por Suat e Munir, os homens do pai de Piril. Siren então começa a lembrar das palavras de Suat. Ele foi bastante claro ao dizer que Sarp jamais deve suspeitar que sua família ainda está viva. Siren então começa a escrever a carta para Sarp, dando detalhes de como foi que Bahar morreu. Ela inventa uma história de que houve um problema na rede elétrica e que a casa onde Bahar morava com as crianças pegou fogo. No apartamento, Seida está reunida com Elis, Bahar e Enver, falando sobre o falso casamento que ela terá com Benyamin. Tudo para enganar Urhan, a mulher de Hikmet. Seida diz que talvez este casamento possa ajudá-la a pegar seu filho de volta, já que agora ela terá um marido e um lar saudável para criar Arda. Então, Enver surge com o vestido que ele fez especialmente para Bahar. Todas ficam emocionadas e pedem para que Bahar use o vestido. Ela diz que talvez nem possa estreá-lo, porque, devido à sua doença, ela tem várias manchas roxas pelo corpo e talvez irão aparecer na hora que ela usar o vestido. As amigas então pedem para que Bahar experimente para que elas vejam como ficou. Bahar então surge com um deslumbrante vestido, porém, seu corpo está cheio de manchas por todos os lados. Seida e Elis e Enver olham e acham aquilo muito triste, já que eles não sabiam que Bahar estava tão doente assim. Eles então começam a chorar, enquanto Bahar sai e vai vestir de volta as suas roupas. Bahar volta e explica para todos que com tratamento as manchas irão desaparecer e ela voltará ao normal. Seida então diz que, se Bahar não puder usar aquele vestido, então usará o vestido dela. Seida então vai até o apartamento de Arif e pede para que Yusuf a deixe a sós com Arif, afinal ela precisa falar sobre Bahar. Arif pede para que Yusuf desça enquanto ele fala com Seida. Seida conversará com Arif sobre a saúde de Bahar e sobre como ela precisa estar deslumbrante em seu casamento. Um pouco longe dali, Lenvit encontra com Sarp no carro de Sarp. Ele entrega a carta que foi escrita por Sirin, dando detalhes de como foi a morte de Bahar, Nissan e Duruk. Sarp lê a carta, com cada detalhe escrito por Sirin, e começa a chorar, lembrando de sua linda família e do trágico destino que aconteceu com eles após a sua suposta morte. Sarp então fica desesperado, não se aguenta e começa a cair em lágrimas. No hotel de luxo reservado por Hikmet e sua esposa, todos os amigos de Seida que moram no edifício são convidados e chegam juntos em uma van. Eles ficam deslumbrados com a luxuosidade do hotel. E para seu quarto,
Bahar e os filhos chegam no quarto reservado para eles, e Nissan e Duruk se animam e querem tomar um banho de espuma na banheira que tem no quarto. Na casa de Sirin, Lenvete traz mais um recado de Sarp. Dessa vez, Sarp quer mais notícias sobre Duruk. Ele gostaria de ter uma foto do filho, nem que fosse ainda bebê. Sirin então fica desesperada por essa forma e diz que ninguém da família sabia que Bahar estava grávida. Apenas no segundo dia do incêndio, após eles enterrarem Bahar e os filhos, foi que o oficial de polícia chegou à porta deles, falando que tinha aifa de que um recém-nascido também havia morrido no incêndio e que se tratava de Duruk. Lenvete fica angustiado ao ver toda a aflição de Sirin. Ele diz para que Sirin não aguente isso sozinha e acha que seria melhor que ela verdade para a polícia. Sirin fica angustiada e diz que não pode envolver a polícia nisso, pois Suat é um homem muito poderoso e com certeza tem gente da polícia que trabalha para ele. Sirin diz que está apavorada, vezes que pensa no que pode acontecer com seus pais, já que eles podem morrer a qualquer momento, conforme foi dito para ela, por Munir e por Suat. Sirin pede para que Lenvete convença Sarp de que ela nada sobre Bahar e as crianças. Ela pede para que Lenvete fale que ela não gostava de Bahar e que elas não tinham mais contato, que Bahar estava afastada da família na época de sua morte. Sirin Perp a deixa em paz de uma vez por todas, pois a vida de seus pais corre risco, graças a ele. Onde Seida está hospedada, Urhan, a esposa de Hikmet, aparece por lá. Seida então apresenta Bersan como sua irmã, Bahar como a filha do alfaiate e Elis como a sua estilista. Urhan então, por ver que Elis é uma estilista, e pede para que ela lhe faça um novo penteado, já que Urhan não gostou do penteado que está usando. E Elis então fica dizendo não entende nada sobre penteados. Elas então têm a ideia de falar para Urhan que ela parece estar com os olhos muito inchados, então sugerem que a mulher coloque 2 rodelas de pepino em cada olho. Urhan então faz o que elas falam e senta na cadeira fechados e com o pepino por cima. E eles começam a mexer no cabelo de Urhan, então Seida troca de lugar com Elis, finalizando o penteado da mulher de Hikmet. Enquanto isso, Hikmet chama Ben-Ani para ter uma conversa. Ele diz que Ben-Ani deve estar ciente de que este casamento é apenas uma armação e que ele jamais, em hipótese alguma, insinuar ou ter qualquer tipo de relacionamento mais próximo com Seida. Ben-Ani diz que tem muito respeito por Hikmet e que ele é quase como um padrinho. Então ele jamais ousaria desrespeitar Seida ou Hikmet, e que Hikmet fica em relação a isso. Hikmet então fica mais tranquilo e permite que o casamento ocorra, tudo para dissimular para sua esposa Urhan e para seu sogro Seifullah. E esse foi mais um vídeo do capítulo da novela Força de Meu. Próximo vídeo. Tchau, tchau!